Análise Política, com Orion Teixeira. Ei, Orion, bom dia pra você, 10h39, já tá por aí, aquecendo aí os motores, porque tem pesquisa que saiu ontem, pesquisa que saiu hoje. O que essas pesquisas sinalizam, Orion? Bom dia, Maria Fernanda Sinini, Luciane, ouvintes espectadores da Band News, prazer voltar a falar com vocês. Sempre nosso. Olha, Sinini, não há tempo para errar e se recuperar. São apenas 15 dias de campanha iniciados oficialmente hoje com a propaganda eleitoral na TV e no rádio. E as pesquisas já começaram a querer mostrar protagonismo. Ninguém pode dizer que elas acertaram, que anteciparam no primeiro turno, até porque alguns cenários, eles foram se revelando na reta final. Então, quem poderia imaginar, por exemplo, que Mauro Tramonte, do Republicanos, não estaria no segundo turno, logo ele que liderou a campanha o tempo todo, de acordo com as mesmas pesquisas. Então, as pesquisas não detectaram porque a tendência na reta final não havia se cristalizado. Detectaram, por exemplo, um empate triplo, o que deixou incerta disputa de agora, do segundo turno. Enfim, o quadro já está definido para a segunda votação e Fouad Noman, do PSD, e Bruno Engler tiveram uma semana de reorganização da campanha, alinhando-a à nova realidade, especialmente aos apoios recebidos. Então, na primeira pesquisa do Datafolha divulgada ontem, os números do levantamento estimulado mostraram o atual prefeito Fouad Noman, PSD, já à frente aí com 48%, ante o deputado estadual Bruno Engler com 41%. Na margem de erro estariam ali empatados tecnicamente. Já no último domingo, o Engler saiu à frente do primeiro turno da eleição com 34,38% dos votos das urnas, e Fouad Noman ficou em segunda posição com 26,5% dos votos válidos. O que pode explicar aí, naturalmente, são os apoios recebidos, essa recomendação dos votos daqueles candidatos que perderam a eleição, que estão buscando uma nova posição nesse segundo turno. As entrevistas, então, foram realizadas em 3 dias, entre os dias desde terça-feira, quarta e quinta-feira. Então, do total, 910 pessoas responderam ao questionário do tipo quantitativo, por amostragem, com abordagem pessoal em pontos de fluxo populacional. Então, ela foi contratada pela Rede Globo e Folha de São Paulo e está registrada pelo número MG 9.634/2024. Também o Paraná Pesquisa já foi divulgando hoje seus dados, ouviu 800 eleitores de Belo Horizonte nos dias 7 e também entre dias 7 e 10 de outubro, com a margem de erro de 3,5 pontos percentuais. E identificou que, após esse primeiro turno, Bruno Engler e Fouad Noman estariam empatados tecnicamente nessa disputa. Segundo essa pesquisa, o Bruno Engler tem 45% e o Fouad Noman 44,3%. Bem acirrada aí nessa medição. A margem de erro, como disse, de 3,5 pontos percentuais. Então, não há uma diferença brutal entre os dois institutos, levando-se em conta a margem de erro, Essa pesquisa do Paraná está registrada pelo número 2047/2024. Não dá para arriscar qual deles está mais acertando, ou qual deles é o mais assertivo. Da parte dos candidatos, também não dá para acomodar diante do placar, porque o eleitor e a eleitora estão mais atentos, e aquele que errar poderá pagar por isso. Orion, influência externa, como fica? Pois é, Luciana, como disse, o realinhamento daqueles votos que foram dados aos candidatos perdedores, e os apoios políticos externos, no caso da política nacional, da chamada polarização política, entre o PT, o PL, o bolsonarismo, o lulismo, Então, Fouad ganhou o apoio formal do PT, de Rogério Corrêa, do PSOL, de Bela Gonçalves, do PDT, de Dula Salaber, e informal ou espontâneo da parte dos eleitores, do campo mais à direita e ao centro, de Tramonte, de Gabriel Azevedo, do MDB, e outra parte desse grupo aí vai também para Bruno Engler, como já oficializou, por exemplo, o próprio Republicanos, partido de Tramonte. Das grandes lideranças políticas, o ex-presidente Bolsonaro reafirmou o apoio a Engler. Lula quer apoiar Fouad Noman, assim como seus ministros e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, senador
por Minas Gerais. O deputado federal Nicolas Ferreira e o do PL, né, e o senador Cleitinho dos Republicanos, agora liberado para apoiar, estão com Bruno Engler. Ainda assim, a estratégia precisa ser bem calculada e bem medida sobre os efeitos dessas alianças e alcance delas. De um lado, do campo de Fouad Noman, os padrinhos políticos não estão sendo bem-vindos ao palanque, apenas a declaração de apoio. Do lado rival, o Bruno Engler, é exatamente o contrário, estão sendo convocados. Por quê? Fouad chegou sozinho, sem eles, ao segundo turno, e seus eventuais e possíveis apoiadores passam por uma turbulência aí de avaliação. Já os padrinhos políticos de Bruno Engler são muito fortes, né? Desde o ex-presidente Bolsonaro, como o deputado federal Nicolas Ferreira e o senador Cleitinho. Então, diante disso, a primeira iniciativa de Fouad, adotada um dia depois da votação que o colocou no segundo turno, foi desnacionalizar e despolarizar sua campanha. O núcleo político avaliou que, consensualmente, que em nada ajudaria que a presença do presidente Lula e dos figurões aí, ministros, senadores, entre eles Pacheco, né, como disse aqui há pouco, e ministro do governo federal. De sua vez, Engler já correu a Brasília na quarta-feira passada para reafirmar a importância presencial de Bolsonaro aqui, que deverá vir mais de uma vez, e dos aliados nessa campanha, além de garantir também mais recursos do fundo eleitoral do PL. Bolsonaro deverá então vir a Belo Horizonte mais de uma vez, convencido de que na capital mineira, assim como na capital paulista, né, é pano de fundo aí para sua recuperação política em 2026. A estratégia de Bruno Engler será então desconsiderar o rival e associá-lo a Lula, a Pacheco, a Alexandre Silveira e a Aécio Neves, também do PSDB, que também está junto com o Fouad. Será, segundo eles dizem lá, a luta do novo contra o velho. E querem mostrar, então, um candidato aí na televisão cheio de energia, jovem e corajoso para mudar Belo Horizonte. E na avaliação deles, a capital experimenta há 30 anos aí insucesso de gestões mais à esquerda e ao centro-esquerda e não conseguiu resolver os principais problemas do trânsito, da saúde e das escolas e questão de moradores de rua. Então, eles acham que o Fouad não tem força para enfrentar isso. Já a turma de Fouad acredita que vai começar o trabalho de desconstrução, convencido de que Bruno Engler foi poupado até no primeiro turno. Então, o foco inicial será mostrar a atuação dele como deputado estadual, criticando a baixa presença e baixa produtividade legislativa. Então, segundo ele, será a luta do trabalho contra o não trabalho. A campanha vai esbarrando aí entre um e outro aí, mas eles prometem fazer uma campanha limpa, apesar do chumbo grosso que está sinalizando nesses momentos aí agora. É isso, Orion. Segunda é uma oportunidade, né, para que os candidatos mostrem mais as suas propostas, debatam de forma transparente. Vamos aguardar. Falta o Fouad confirmar, mas a gente espera que ele confirme e que mostre, né, porque a gente da imprensa tenta ali fazer o papel, trazer, né, as propostas, mas nem sempre a gente consegue. Por isso que o debate é muito importante, para que eles mostrem os planos de governo, tirem as dúvidas dos eleitores e que seja algo cada vez mais transparente. Mas é isso, fica essa pendência, a gente espera. Será uma oportunidade muito interessante, porque a Band faz a sua parte, sempre pioneira, saindo na frente. Sim. Aí com o primeiro debate, seja no primeiro turno e no segundo turno. A oportunidade na qual os candidatos podem reafirmar suas posições, suas propostas e tentar aí mostrar quem tem mais condições de gerenciar o quadriênio próximo de Belo Horizonte. Então, é um momento importante, não devemos desprezar essa oportunidade de levar esse debate ao eleitorado aí, a oportunidade que tanto Bruno Engler como Fouad Noman têm para poder conversar com o eleitorado, conversar entre si, debater, confrontar propostas e até trajetórias, né? O fato é que não se pode, então, dispensar uma oportunidade como essa, fundamental para essa reta final, no momento em que, veja bem, o segundo turno, só temos 2 candidatos, né? O ambiente já está mais leve, menos volumoso, já não tem mais 800 candidatos a vereadores e a vereadoras, não temos mais 8 candidatos e candidatas a prefeito, só apenas 2, então fica mais fácil você observar um, observar o outro, que cada um tem para contribuir para Belo Horizonte. É isso aí. Quem quiser saber mais pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br, até segunda-feira de manhã e à noite aqui na tela da Band e da Band News.